Nós estamos vendo os sacramentos e agora precisamente o sacramento da ordem. E a pergunta é, qual é o efeito da ordenação episcopal? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Pelo sacramento da ordem, e hoje especificamente por todos os bispos do Brasil, eu sempre digo, a Igreja Católica do Brasil tem sido muito privilegiada pela escolha de Jesus, de homens tão capazes e dedicados, penetrando em todos os recantos deste Brasil continente, procurando encontrar soluções aos problemas materiais, espirituais e sociais das nossas comunidades. E na unidade da CNBB, pensar não só em suas dioceses, mas de modo como podem se ajudar mutuamente. Numa certa ocasião estivemos, a Iduli e eu, em Manaus, no Encontro Nacional da Pastoral Familiar, encontramos lá os bispos daquela região. E um deles nos contava que muitas vezes ele levava 3 dias de barco para chegar numa paróquia, para lá administrar o sacramento, especialmente a crisma. E realmente nós não somos capazes de mencionar a árdua tarefa de um bispo, os abnegados trabalhos, a dedicação dos nossos queridos bispos. Que Deus seja louvado pelo sacramento da ordem, que Cristo deixou à Igreja. Conversando com um bispo, ou melhor, arcebispo, ele me contava que quando ficou bispo sentiu que para ele era um novo maravilhar-se diante da bondade e misericórdia de Deus. E só se compreende isto pelo amor que Deus tem a seu povo e quer que o seu povo seja enriquecido com os dons que ele conquistou, para a santificação e salvação de todos os filhos e filhas de Deus. E a pergunta de número 326 diz assim: qual é o efeito da ordenação episcopal? E hoje é muito comum, graças à televisão de ordenação, da orientação católica, poder-se acompanhar toda uma ordenação episcopal, ou como um padre se torna bispo. Vocês mesmos que não conhecem o padre, mas é bom ver como acontece o rito da ordenação de um bispo. Dentro da igreja, que é muito bonito e é muito gratificante para quem tem o poder de ordenar, que é um bispo que ordena outro bispo. É sempre algo de extraordinário. Então, qual é o efeito que acontece? Quando alguém é ordenado bispo, ele recebe a plenitude do sacramento da ordem. Veja a plenitude do sacramento da ordem. E o seu grau máximo foi diácono, foi padre e agora como bispo, para ser um legítimo sucessor dos apóstolos. Que ousadia de Deus chamar pescadores para serem apóstolos, e que ousadia chamar pessoas simples, padres que muitas vezes gostariam de estar ali no meio do povo com toda uma simplicidade para ser um sucessor dos apóstolos, mas este que é ordenado, que se torna sucessor dos apóstolos, ele passa a fazer parte de quê? Do colégio episcopal, partilhando com o Papa e com os outros bispos a solicitude por todas as igrejas. É verdade que quem é ordenado é em vista de uma diocese, e ali ele vai ter muito trabalho e muita preocupação, mas ele deve ter o olhar por toda a igreja e ajudar os seus irmãos bispos, particularmente o Papa, nesta grave responsabilidade de cuidar do povo de Deus, mais ainda, aqueles que é ordenado bispo recebe a missão de ensinar, santificar e governar. Ensinar pregando a palavra de Deus, santificar especialmente pelos sacramentos e pelas orações, e governar porque as ovelhinhas do Senhor têm que ser cuidadas, que não se percam. E as ovelhinhas têm que fugir às vezes do trabalho, aqueles que precisam ser alimentados para exercerem bem a sua missão. Então é preciso reconhecer a missão e a responsabilidade de um bispo, algo grandioso, muito superior às nossas forças. Como é bom, como é consolador saber que o nosso povo, bom povo de Deus, reza por seu bispo, tenha certeza, Deus vai particularmente recompensar a você.
pelas orações que você lhe dirige, para que os seus ministros e para que os seus ministros exerçam bem a sua missão, especialmente por aqueles que têm uma responsabilidade com uma parcela do povo de Deus chamada de diocese. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma, a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebo a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.